Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos ao redor da amada Mãe Maria, neste 9º dia da novena para a festa que amanhã, em todo o Brasil, celebraremos a festa da Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Nesta alegria bonita e nesta comunhão, unindo os corações de nós todos em todo o Brasil, ao celebrar a festa da padroeira, supliquemos graças copiosas e muitas bênçãos para o caminho do sínodo. Nesta experiência nossa de igreja, de buscarmos à luz dos valores do Evangelho caminhos novos para a proclamação do Evangelho, de tal modo que nós possamos cumprir a nossa missão. Como este mês missionário reacende em nossos corações essa consciência. Somos todos missionários, chamados a fazer da nossa casa, casa da palavra, casa do pão, casa da caridade e casa da missão. Preparando-nos na alegria da véspera da festa da Mãe Aparecida, tomo do comentário sobre o profeta Isaías de São Cirilo, quando ele diz: aprendei a justiça, vós que habitais a terra, citando o profeta Isaías no capítulo 26, versículo 9. Disse Deus pela boca do profeta, e todos serão instruídos pelo Senhor. Ele comenta: o contexto desta palavra nos indica ter sido Cristo o iniciador do mistério de Deus para todos os que nele creram. Era justo que resplandecesse sobre toda a terra uma luz para os que conheceram seus preceitos. Era justo que o conhecimento do que é útil fosse dado por ele mesmo. Aprendei a justiça, vós que habitais a terra. Semelhante a esta é a palavra de Davi. Ouvi isto, povos todos do universo. Muita atenção, ó habitantes deste mundo. A letra da lei ministra os primeiros rudimentos da instrução somente ao Israel carnal. O Senhor Jesus Cristo, ao contrário, tendo estendido a rede da mansidão, enlaçou quase toda a terra que está debaixo do céu. Justamente por isso admoesta os habitantes da terra, dizendo que devem aprender a justiça pregada por ele, a justiça evangélica. Ao contrário, Cristo e as suas profecias podem ser consideradas exatamente como justiça e verdade. Isso me parece estar afirmando nesta palavra: Cristo, da parte de Deus, se tornou justiça para nós. E ele é também a verdade. Aprendei, portanto, dizer a justiça e a verdade. Reconhecei aquele que é realmente Filho, Criador e Senhor de tudo. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por nome de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau saiu de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso, não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai, traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Amado irmão, amada irmã, é preciso purificar o coração e nos firmar no seguimento de Cristo. Cristo é o Senhor de nossa vida. Do contrário, seremos arrastados para a contramão do amor e da verdade. Vejam, Jesus estava expulsando um demônio.
E disseram: é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que expulsa os demônios. Ao dizer assim, portanto, chama a Deus de demônio, mostrando que o demônio está dominando aqueles que não compreendem que Deus é a força do amor. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, ele de fato lhes diz, para lhes ajudar no raciocínio, a compreender qual é o lugar que eles devem ocupar e qual é o entendimento que devem ter. Reino dividido contra si será destruído. Uma casa cairá por cima da outra. Ora, se Satanás está dividido, o Senhor chama-os a compreender como é que ele pode sobreviver, como é que vai sobreviver o seu reino. Se dizeis que é por Beelzebul, diz o Senhor, que eu expulso demônios, se é por meio de Beelzebul que eu expulso, vossos filhos expulsam por meio de quem? Eles mesmos serão vossos juízes. É pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, o Senhor diz, porque o reino de Deus chegou. Ele é de Deus. Por isso, se quisermos ser de Deus, temos que ser dele, caminhar com ele, para que nós não sejamos dominados e não percamos de fato o rumo. Pois ele diz, quando chega um homem mais forte do que aquele que está ali armado, ele o domina e o rouba. Pois quem não está comigo está contra mim, quem não recolhe comigo dispersa. O Senhor nos adverte e nos convida a viver de verdade com ele no seu segmento e colocá-lo na nossa vida em primeiro lugar. O espírito que sai de um homem fica vagando, diz o Senhor, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz, vou voltar para a minha casa, onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e arrumada, vai, entra com outros 7 espíritos, e a situação daquele homem se torna pior do que antes. É preciso ter muita atenção para que nós não sejamos dominados pela força do maligno. É fácil. Pode inclusive ser prazeroso. Precisamos ter cuidado. Deus nos ajude pela intercessão da amada Mãe Maria, a graça de percebermos e de encontrarmos o caminho na força do seu amor. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente